Obrigada. Saúde a amada igreja nesta noite com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem assentar. Estou muito feliz nesta noite. A glória de Deus já desceu aqui nesta noite. Eu não sei se o céu desceu aqui ou se a igreja subiu aqui, mas desde que eu entrei aqui eu pude sentir a glória Shekinah do Senhor. E essa nuvem de glória não vai se ausentar aqui nessa noite. Quantos estão sentindo a presença dEle, a graça dEle, a virtude dEle, a misericórdia dEle, o poder dEle, a graça dEle nessa noite? Louvo a Deus pela vida da nossa pastora Celeci, do pastor Joel, que nos convidou com muito carinho, né, para este congresso. Primeiro ano que eles estão aqui e já nos facultaram, então eu me sinto muito honrada. A nossa coordenadora também, e no nome das pastoras eu saúdo a todas as amadas e queridas irmãs, todas as dirigentes de círculo de oração, todas as guerreiras lindas, maravilhosas, que hoje estão completando 28 anos de batalha, mais 28 anos de vitória. Quantas estão esperando a vitória nesta noite? Os anjos já desceram aqui e eles já trouxeram a bênção para a tua vida. Louvo a Deus nesta noite também pela vida do pastor Felipe, pastora Josiane, nossos sobrinhos que amamos, a Eli e o Azaf. Glória a Deus pela vida deles. E todos sabem do que aconteceu conosco lá em Voti, que 3h30 da manhã o nosso apartamento incendiou, pegou fogo, não tinha como sair, não tinha como escapar, mas a mão de Deus agiu. Deus usou o pastor Felipe e ele foi um herói e nos tirou das chamas do fogo. Por isso eu posso dizer nesta noite, se eu andar pelo fogo, ele não vai me queimar e nem a chama arderá em mim. Eu posso dizer como Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Uma coisa é dizer, outra coisa é viver. Mas Deus usou o pastor Felipe, por isso nós estamos aqui nesta noite, para louvar o Senhor, para pregar a palavra do Senhor. Deus te abençoe, Felipe, e te abençoe muito pelo que tu fez nas nossas vidas. Irmão Valdino, amado, que eu amo como um irmão, esse é sangue, é da família, né? E falar dele é falar de uma pessoa maravilhosa, de um coração enorme e de um homem que louva a Deus, que é para mim a voz mais linda do mundo. Eu sempre disse para ele, eu não conhecia ele e eu ouvia os CDs dele e disse, meu Deus, da onde essa voz maravilhosa? Da onde? É nosso, do Rio Grande do Sul, para a glória e honra do nome do Senhor, amém? A igreja está feliz nesta noite? Eu estou com o meu coração cheio de alegria. Cumprimento a todos os amados pastores, a todos os músicos, a toda essa igreja maravilhosa que eu amo, a igreja de Parobé. Eu entrei aqui e as irmãs já vieram falando, pastora Maristela, o ano passado, o outro ano que a senhora veio aqui, eu estava com problema, teve a irmã Rosângela que disse que estava com câncer, né? E o câncer tinha voltado, e ela disse, a irmã Jaque convidou ela, e ela disse, eu vou lá receber o meu milagre, e para a glória de Deus, Deus operou o milagre, e ela está ali para a glória do nome do Senhor. Já vamos começar a adorar a Deus aqui, pelo que Deus já fez, e pelo que Ele ainda vai fazer nesta noite, amém? A Paula, a Célia e a Cássia, que vieram lá de Charqueadas, mas elas congregam conosco ali em Lindolfo Collor, toda semana, fazem 240 quilômetros para receber a bênção do Senhor. E nesta noite elas vieram um pouquinho mais longe para receber uma vitória maior ainda, amém? Exaltado para sempre o nome do Senhor. Estou feliz demais. A Jaque já ali abracei, o Lourenço, amado, e quando eu estou descendo a escadaria ali, chegou minha irmã também que disse, a senhora orou por mim, que eu não podia ter filhos, e Deus já abençoou ela, e ela tem o João Pedro. Cadê a irmã? Para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Deus é Deus de milagre, e nesta noite Deus vai fazer milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Enquanto você estiver aqui dando glória a Deus, aquele mal que ia bater na porta da tua casa, quando bater lá, vai ser transformado em vitória, 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 para a glória do nome do Senhor. O Gerson também, nosso filho ali, amamos ele. Vamos abrir a Bíblia. Eu não quero fugir daquilo que o Senhor colocou no meu coração. João capítulo 4. Uma palavra bem conhecida. Todos conhecem, mas foi a palavra que o Senhor colocou latente no meu coração. Passamos um dia muito abençoado. Batizamos ali novos irmãos, candidatos a batismo. Eu louvo a Deus também pela vida do meu esposo, pastor Flávio. Deixou ali os trabalhos para estar comigo. E o pregador, aquele que você sabe que é ele. Eu dou pro gasto, quebro o galho. Mas o pregador ali é ele.
Amém? Diz assim, a mulher samaritana: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e operava mais e batizava mais do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José, e estava junto à fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era a hora sexta. E eis que uma mulher samaritana de Sicar veio pegar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Amém? Somente até aqui. Eu quero colocar um tema na minha mensagem nesta noite: transformada para transformar. Primeiro, para transformar, precisamos ser transformadas por Deus, porque antes de Deus nos usar, primeiro Ele trabalha em nós, para depois Ele trabalhar conosco. E aqui eu quero pregar sobre uma mulher, que a história do passado dela não era muito boa, e toda a nossa vida é assim. Ela tem um presente, tem um futuro, tem um passado, um presente e um futuro. O diabo, quando olha para você, ele olha para o teu passado. As pessoas, quando olham para você, elas olham para o teu presente. Mas o Senhor Jesus, quando olha para você, Ele olha para o teu futuro e o que você vai ser no amanhã. Então, nesta noite, adore o nome do Senhor. Não importa o que você fez no passado, o que você passou no teu passado, ou quem sabe está passando no presente. O que importa é que nesta noite, Deus tem vitória e uma nova história para escrever na tua vida. Deus vai ter um encontro com a tua vida, como Ele teve um encontro com esta mulher no poço de Jacó. Quantos podem adorar o nome do Senhor? A história começa nos contando que Jesus, porque começou ali uma discussão e começaram a falar, os judeus começaram a dizer que Jesus estava batizando mais que João Batista, e começou ali a haver uma disputa, começou ali a haver uma contenda, começou ali a haver uma coisa que entristeceu o Senhor. E Deus não é Deus, o Senhor Jesus não era um homem que gostava de contenda, que gostava de disputa. Quem batiza mais, ainda que Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos, mas estava ali havendo, Jesus batiza mais, eu acho que João batiza mais, porque João já veio primeiro, ele veio preparando o caminho do Senhor. João já está batizando há mais tempo, mas João um dia disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o Senhor Jesus deixa ali aquela discussão, porque Jesus, ele não gosta de discussão, de contenda, de competição. Aonde há esse espírito, o espírito dele não pode habitar. E a Bíblia diz que ele sai da Judeia e vai para a Galileia. Ele era necessário passar por Samaria. Necessidade, aqui está falando necessário, não é que ele estava com vontade, ele tinha uma necessidade de alguém para suprir e sanar naquele dia. Muitas vezes nós temos vontade de muita coisa, mas nem tudo que queremos é necessário. Tanto é que a vontade passa, mas a necessidade permanece ali latendo, que ela precisa ser resolvida, ela precisa ser solucionada. Nesta noite, Deus desceu aqui para solucionar a tua necessidade. Ele tem algo a fazer, Ele vai suprir a tua necessidade. Judeia, eu fico pensando, Jesus foi para Galileia por quê? Porque ele quis sair dali da Judeia, porque os judeus queriam matar Jesus. Os judeus sempre procurando alguma coisa para tentar pegar Jesus em alguma falha, em alguma fraqueza. E ele vai para a Galileia, porque na Galileia Jesus estava bem, ele se sentia maravilhosamente bem. Por isso que, se você olhar a palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 9, a Galileia dos gentios, e lá está escrito assim: para vós que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes uma luz. Era Jesus, a própria luz do mundo. Quando entrava na Galileia, ele era bem recebido. Quando ele chegava na Galileia, ele se sentia à vontade. Jesus queria ir para a Galileia. Sabe por quê? Jesus vai aonde ele gosta, aonde ele se sente bem, aonde tem liberdade, para ele entrar e ser bem recebido. Dá para adorar a Deus aí? A Galileia dos gentios. Mas a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. E agora ele passa, lá vem Jesus cansado do caminho.
caminho e cansou. O que deixa para nós nesta noite? O que deixa para a igreja do Senhor? Se ele era o caminho, e a Bíblia diz que ele cansou, porque ele vinha pelo deserto de Samaria, ele vinha pelo lugar castigante, ele vinha pelo deserto. Ali a Bíblia diz que era em Sicar, e aquele lugar só tinha deserto. Mas eu fiquei pensando, ali naquele deserto tinha um poço de água, que um dia Jacó cavou para o seu filho e deixou ali aquela herdade para José. E eu fiquei pensando, o que será que fez Jacó cavar este poço no meio de um deserto, num lugar que pela lógica não ia dar água, não ia brotar água? Mas Jacó, ele ouviu a voz de Deus e disse: eu vou cavar o poço. Não tem ouvido a voz do inimigo. Se você está cavando um poço nesta noite, poço fala de profundidade das coisas espirituais, poço fala de buscar a presença de Deus, buscar algo que ele te prometeu. Não desista de cavar, não desista. Passa o tempo que passar, a água vai jorrar. Se você não desistir, está cavando há muito tempo, orando pela tua casa, orando pelo teu casamento, orando pelos teus filhos, orando pela cidade, orando pela igreja. Não desista de cavar. Cave nesta noite, porque vai jorrar a água aqui. Vai jorrar a água. Eu acredito que muitos olharam para Jacó e disseram: mas que isso? Que loucura é essa, cavar esse poço aí? Tem muita gente que olha para você e diz: mas que loucura é essa? Viajar tantos quilômetros para buscar a presença de Deus. Que loucura é essa? Ficar 30 anos dentro de uma igreja sofrendo, chorando, gemendo, passando por provação. Vale a pena, porque o céu está te esperando. E a Bíblia diz que o reino do céu é tomado por esforço. E eu acredito que muita vergonha, muita humilhação Jacó passou até jorrar a água. Eu acredito que chegava a gente dizendo: isso aqui é só um buraco, isso aqui é só não tem nada aqui. Mas passou décadas, até que um dia a água jorrou. Nesta noite vai jorrar água neste poço que você vem cavando. Eu venho como profeta do Senhor para profetizar que a água vai jorrar nesta noite, para marcar a história da tua vida. A tua história será lembrada, a tua história será contada. Olha agora onde Jesus vai chegar: no poço de Jacó. Eu acredito que Jacó pensou: este poço um dia ficará registrado na história, porque o homem de Deus tem revelação de Deus. Imagina Jacó, o Israel, o eleito de Deus, aquele que Deus fala para ele no capítulo 41 de Isaías, versículo 10: não temas, Jacó, porque eu te escolhi. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eis que eu vou confundir todos os teus inimigos. Quando eles te procurar, eles não vão te achar, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não tema, bichinho de Jacó, não temas, povozinho de Israel, porque eu sou teu Deus. Levanta a mão e adora esse Deus, porque Ele tem cuidado da tua vida. Jesus poderia ter percorrido por outro caminho, mas ele tinha uma data marcada na agenda. E quando ele tem uma data marcada na agenda, ninguém muda a agenda dele. Cantará baixura, maná. Eu tenho que estar a hora sexta, ao meio-dia, eu preciso chegar lá naquele poço de Jacó. Deus tem uma hora marcada contigo aqui nesta noite. Tem pessoas que são escolhidas por Deus e nesta noite vão ser transformadas pelo poder desta palavra que eu estou ministrando, porque Jesus chegou aqui e Ele tem um encontro preparado há muito tempo. Esse encontro estava registrado na agenda celestial para Ele entrar na sua Samaria e mudar a tua vida. Aleluia. Falar de Samaria, todos sabem a história do povo de Israel, que o povo se dividiu quando Jeroboão, filho de Nebate, ele divide as tribos do norte, e aí fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, Judá e Benjamim, e lá nas tribos do norte ficam as 10 tribos, ali em Israel, e a capital de Israel era Samaria, e esses povos começaram a guerrear entre si. A Bíblia diz que Jeroboão, filho de Nebate, ele foi um rei muito ruim. Eu acho que ele conseguiu ser mais ruim do que Acabe. Eu acredito que ele foi um rei tão ruim que ficou marcado na história os pecados de Jeroboão. E Jeroboão era tão sarcástico, Jeroboão era assim, tão sem
a rainha se disfarçar e ir na casa do profeta. Mas antes da mulher de Jeroboão chegar, Deus chegou primeiro. Está pensando que vai enganar Deus, o profeta de Deus. Deus conhece tudo e todas as coisas. Ele revela, Amós 3:7, aos seus servos os profetas. E quando ela vai entrando, o profeta está velho, não enxerga direito, e ela foi lá disfarçada. Ele não enxergava bem mesmo. Aí eu já não estou enxergando ali, preciso de óculos. Mas ele ainda tinha audição perfeita para ouvir a voz do Senhor. E quando ela vem chegando, quando ele vai ouvindo o saltitar do seu salto, ele diz: entra, mulher de Jeroboão. E você sabe que a profecia não foi muito boa para eles, não. Mas ninguém pode subestimar o poder deste Deus, amém? E a Bíblia diz que este homem foi um péssimo rei. E ele faz com que o povo de Israel, que era o próprio povo de Deus, se divida. E uma das coisas que Deus mais abomina é a divisão dentro da casa do próprio Deus. Um partidarismo aqui, um partidarismo ali. E ele ficou ali em Samaria, e o povo de Israel ficou adorando em Jerusalém. O povo de Jerusalém ficou adorando, de Judá ficou adorando em Jerusalém, no templo. Você sabe muito bem essa história, porque Moisés mandou que o povo adorasse no Monte Gerizim. Quando ele chama as tribos de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, ele chama eles lá no Monte Gerizim para abençoar o povo de Israel. E quem adorasse naquele Monte Gerizim, lá em Samaria, Israel, ia ter a bênção do Senhor. Ele disse: ouvires a voz do Senhor, serás abençoado. Aonde tu pisar teu pé, ali tu prosperará. Bendita a tua casa, bendito o fruto do teu ventre, bendita a tua casa, teus filhos, a tua vaca, tuas amassadeiras. Se o inimigo te perseguir por um caminho, por 7 voltará. Estarás em cima, não embaixo. Deus te colocará por cabeça e não por cauda. A bênção de Deus era grande. Então este povo de Israel adorava no Monte Gerizim, na bênção determinada por Moisés e por Josué. Mas o povo, das tribos dos termos de Judá, eles adoravam em Jerusalém. Porque mais tarde, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, você vai ver quando Salomão edifica o templo mandado pelo Senhor, determinado pelo Senhor, e a glória de Deus enche o templo. Quando ele termina de construir o templo, a Bíblia diz que a glória de Deus, o fogo de Deus, inundou o templo, e todos se prostraram adorando aquele que vive e que reina para sempre. E Deus diz: não fareis cópia deste templo. Deus não aceita cópia, Deus não aceita imitação. O que Ele criou é perfeito e não tem como ser copiado, é original. Deus não aceita cópia. Deus é Deus de coisas originais, Deus é Deus de pessoas originais. Ou você é, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Aqui não tem meio termo. Com Deus não tem meio termo. Exaltado é o nome do Senhor para sempre. E o Senhor fala mais para Salomão em sonhos: eis que eu edifiquei esta casa, e por ele nela estarão meus ouvidos, meus olhos e meu coração, e atento a toda oração que se fizer neste lugar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nesta noite Deus está perdoando o pecado, Deus está sarando a tua terra. A tua terra vai germinar, a tua terra vai prosperar. Deus está perdoando o pecado aqui nesta noite. Quantos precisam de perdão? Pecamos todos os dias e a toda hora. Precisamos do perdão de Deus nesta noite. Então esse povo ficou inimigo, mais de 1000 anos de inimizade. Eles eram inimigos, não se suportavam. E eu não vou entrar nesse detalhe, se eu vou falar da idolatria, do sincretismo que virou Israel. O sincretismo religioso entrou, e ali entrou superstição, ali entrou bruxaria, porque os judeus ali que habitavam ali em Israel, eles casaram com pessoas de outros povos, e ali outros deuses foram entrando, porque o mal ele não vem de vez, ele vem devagarinho, porque o inimigo não tem pressa em derrubar ninguém, ele vem sutilmente, porque ele não quer te derrubar na primeira, e o desejo dele maior não é te derrubar, é fazer você se prostrar, é matar crente dentro da igreja. E ele conseguiu fazer isso com Israel, e Israel estava dominado e cego, mas ainda tinha pessoas que temiam a Deus, tinham perdido a visão, tinham perdido a audição, mas Deus ainda tinha um projeto e uma promessa na vida
E agora Jesus chega na hora sexta, meio-dia, e a Bíblia diz que Jesus manda os discípulos para comprar pão. E eu fiquei pensando, meu Deus, comprar pão. E o Senhor falou comigo e disse: eu quero ter um particular com ela. O que eu tenho com ela é ações, ninguém pode ouvir, porque eu tenho segredos para revelar, e eu não vou expor os segredos dela. Eu não quero intimidá-la, eu quero curar as feridas dela. Quando Jesus chega para mudar a tua história, Ele não quer expor a tua vida, Ele vem para mudar a tua história, mas Ele quer ter um particular com a tua vida. Por isso que eu digo, a nossa Samaria é algo lá dentro do nosso coração, que nós não queremos que ninguém conheça. É uma maldade dentro do homem, que já nasce da própria natureza. São coisas dentro de nós, que nós não queremos que ninguém veja, que ninguém conheça. Mas Jesus disse: eu vou para Samaria. Deus vai visitar a tua Samaria nesta noite. Não é para te apontar, é para curar. Porque quando Ele toca na ferida, não é para fazer doer mais, não, é para sarar. Ele quer nos sarar aqui nesta noite. Tem crente doente aqui, tem pessoas enfermas espiritualmente, mas Jesus chegou na tua Samaria, tem um encontro contigo. Ele vai visitar a nossa Samaria, Ele vai entrar nessa Samaria para fazer uma mudança, uma transformação, fazer um milagre e ainda para marcar a tua história. E a Bíblia diz que aquela mulher chega meio-dia. Ela não ia nem à tardinha nem pela manhã, porque ela era uma mulher que não tinha uma boa reputação. Aquela mulher queria não ser vista por ninguém. Ela queria mesmo era se esconder. A pessoa que tem uma vida errada, a primeira coisa é querer se esconder, né? Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele quis foi se esconder da presença de Deus. E aquela mulher queria evitar constrangimentos, ela queria evitar encontrar com alguém. E eu acredito que todas as vezes que ela foi lá no poço, ela nunca encontrou ninguém. Mas quando ela vai se aproximando, ela vai tendo uma visão daquela pessoa que está lá, mas ela não tem como voltar. Ela diz: quem sabe se eu voltasse era pior. Ela não sabia o que estava esperando ela. Ela não sabia que a vida estava esperando por ela. Oh, glória ao nome do Senhor. Nesta noite Deus tem um encontro de vida para a tua vida, de milagre para a tua vida, de mudança para a tua vida. E a Bíblia diz que quando a mulher chega, Jesus olha para ela e diz: mulher. Jesus já puxa o assunto com ela e diz: mulher, dá-me de beber. Jesus queria, Ele tomou a frente da conversa. Ele chegou e puxou o assunto com ela e diz: mulher, dá-me de beber. E ela dá uma olhadinha para ele e diz: tu não sabe que os judeus não dão com os samaritanos? Que é uma rixa entre nós. Ela está comparando Jesus com um judeu qualquer. Ela está dizendo: tu não sabe que quem é judeu não se dá com nós. Mas aquele ali não era um simples judeu. O judeu era simplesmente o filho do Deus vivo. E agora a conversa vai adiante. Mas Jesus, quando olha para ela, diz: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Jesus, para falar com ela, Jesus quebrou 3 barreiras. Primeira coisa que a barreira que ele quebrou foi a barreira social, porque um homem judeu jamais falaria com uma mulher em público, principalmente um rabino, principalmente um homem como ele jamais falaria com uma mulher em público, nem com a própria esposa. Os rabinos não conversavam, não falavam, e agora ele está falando com uma mulher de má reputação. Eu vejo que Jesus, para alcançar esta mulher, Ele vai quebrando barreiras, Ele vai quebrando o protocolo, Ele vai quebrando as regras. Não te preocupa quando muitas vezes Jesus parece que vai quebrando as regras, vai fazendo coisas que parece que está errado, mas Jesus nunca erra naquilo que Ele faz. Se você estivesse olhando aquela situação, aquela cena, se fosse olhar, eu poderia pensar assim: mas o que Jesus está fazendo? Logo na vida de quem, com quem Ele foi falar, para quem Ele foi se dirigir? Mas Jesus estava certo e encontrando com a pessoa certa. Mas aquela mulher não tinha condições, aquela mulher era pequena demais. É assim, irmão, Deus escolhe as coisas pequenas, Deus escolhe as coisas que não são, para confundir e aniquilar aquelas que são, que pensam que são alguma coisa. Sabe por quê? Porque a missão
sofre, por isso você chora, porque a missão é maior do que você, a chamada é maior do que você. E Deus conhece todas as coisas. Ele vai quebrando barreiras, ele vai quebrando outra barreira, a barreira social, racial, porque samaritano não se dá com judeu mesmo, não tinha uma amizade, ele quebra essa barreira, porque com Jesus não tem isso. Aquele que não se dá com aquele vai ter que se dar, porque no céu não tem lugar para barreira racial. Quando eu subir para o céu e você também, nós vamos estar unidos diante da presença do Senhor. Tem gente que diz, mas lá no céu eu quero ficar bem longe de fulano. Quem sabe nem você não entra no céu, porque no céu nós vamos estar unidos, como um diante dele. Adora o Senhor pela vida do teu irmão, pega na mão dele nesta noite. Se tem alguma barreira separando a igreja, toda barreira vai cair, toda barreira vai cair. Se tem uma barreira entre ti e teu irmão, nesta noite as barreiras vão ser quebradas, as barreiras vão ser arrebentadas, porque Jesus chegou aqui para mudar, para quebrar essas barreiras, para ter um particular na tua vida. E para ter esse particular, primeiro ele vai quebrando essas barreiras. Mas eu não gosto da fulana, ela é muito prepotente, ela é muito exaltada. Mas a minha Bíblia diz, olha primeiro para ti, olha primeiro para o argueiro que está no olho teu, para depois tirar a trave do olho do teu irmão. Ao contrário, quer tu tirar o argueiro do olho do teu irmão, olha a trave que está no teu. Quantas vezes nós estamos mais errados do que o irmão e achamos que estamos cheios da razão, mas nesta noite as barreiras vão ser quebradas. Barreira da religiosidade, porque os samaritanos adoravam tudo que é Deus, mas os judeus adoravam um Deus Todo-Poderoso. Eles adoravam o Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor veio trabalhando na vida da mulher devagarinho, lentamente, porque o trabalhar de Deus é assim, ele vem de mansinho. Jesus não vem atropelando, Jesus vem tendo um particular, falando a palavra para ela, ganhando ela pela palavra. Tem gente que já quer, fazer que a pessoa se converta antes de conhecer a palavra, mas não dá certo, porque a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exaltado é o nome do Senhor para sempre. Mas a misericórdia de Deus chegou ali. Agora aqui não é questão mais de religião. Aqui não, a religião não vale mais nada aqui, porque Jesus veio para quebrar esse protocolo de religiosidade. Agora é a misericórdia de Deus que nos alcança, é a graça de Deus, é pela graça de Deus que sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A misericórdia chegou primeiro para encontrar com ela no poço. Imagina a cena, a fonte sentada no poço e pedindo água. Quando Deus nos pede alguma coisa, Ele está nos dando a oportunidade de fazer algo por Ele, mas o que Ele faz por nós é muito maior. Deus não deve nada para ninguém. Se você pediu alguma coisa para Deus, Ele vai te surpreender nesta noite, porque Deus vai fazer em dobro daquilo que você pediu. Quantos pediram algo para Deus? Eu pedi, e eu vou levar em dobro daquilo que eu tenho pedido para o Senhor nesta noite. Deus estava dando uma oportunidade para ela, mas o que Deus tinha para dar para ela era muito mais. O que Jesus tinha para oferecer era muito mais. Eu estou te pedindo uma água do poço, mas eu tenho água viva, e é uma água que salta para a vida eterna. Agora a mulher olha para ele e começa a colocar, agora ela coloca a barreira. Tu não tens com que tirar, o poço é fundo demais, tu não tem balde, tu não tem nada para tirar, o poço é fundo. Tem mais, por acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó? Ela vai como se subindo diante de Deus, do Senhor, e o Senhor descendo. Mas Jesus é perito em se humilhar. Jesus é perito em se humilhar. João 13, ele pega uma toalha e uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, símbolo de humildade. Se vós não lavar os pés uns dos outros, vocês não servem para o reino. E Pedro chegou e disse: Senhor, não, eu não sou digno. E ele disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então me lava os pés e a cabeça,
gostaria de ter sido aquela mulher naquele dia. Naquele dia sim. Porque que privilégio ela teve, irmãos. Um privilégio que muitos não tiveram. E agora de repente, o Senhor disse para ela: se tu beber dessa água aí, que tu pensa que Jacó é maior do que eu, tu vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque do seu interior saltarão rios de água viva para a vida eterna. E ela olha para ele, agora muda a história. Ela não diz tu, ela olha para ele e diz: Senhor, aonde tens esta água? Eu quero beber desta água. Agora o assunto não é tu, agora o assunto é reverenciado. Ela diz: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não precise mais vir aqui. Ela pensou que ele estava falando de uma água material. E de repente Jesus olhou para ela e disse: cheguei no ponto que eu queria. Vai, chama teu marido e vem. E ela olhou para Jesus e disse: Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor Jesus olhou para ela e disse: isto fala com verdade, sinal que bebeu da água. Isto tu fala com verdade. A verdade é símbolo de quem bebeu da água. Ela diz, porque Jesus olhou para ela e disse assim: tu já teve 5 maridos e o que tu tem não é teu. Sinal de quem bebeu da água. Falar a verdade, viver a verdade, ainda que haja confrontos, fale a verdade. O diabo é o pai da mentira, mas o Senhor Jesus é a verdade que transforma, é a verdade que liberta. Sabe o que ela diz agora? Tu és Senhor, e agora também eu vejo que tu é profeta. Aquilo que ela chamou de tu, que ela começou a desprezar, colocar barreiras. Sabe por que ela colocou barreira? Porque a mulher estava acostumada a perder, tinha uma vida de derrota. Teve um marido, perdeu, teve outro, perdeu. Eu não sei se aquela mulher tinha problemas, se o problema era o marido ou o problema era ela. Eu acredito que o problema estava nela, por viver lá em Samaria. Ela, quem sabe, foi acometida por muitas obras de ocultismo, por obras de feitiçaria. Ela estava amarrada, mas quando Jesus chega ali, ele chega para quebrar os milhões que amarravam. Toda obra de ocultismo na tua vida, Deus veio quebrar nesta noite. Toda obra de macumbaria, de magia negra, de umbanda, quimbanda, candomblé, todo olho grande, todo mal que colocaram sobre a tua vida, toda maldição rogada será quebrada e desfeita pelo poder desta palavra nesta noite. Deus está quebrando maldição hereditária. Deus está tratando agora com a maldição que estava sobre a tua vida, porque nessa noite ele chegou para quebrar as maldições. A mulher estava calejada, ela estava acostumada a perder. É tão ruim perder. Quando você não tem, tudo bem. Agora, quando você tem e perde, e vê sair das tuas mãos aquilo que era tudo para você, e não tem o que você fazer, porque parece que aquela mulher estava destinada a uma vida de derrota até o final. Parece que ela estava predestinada a viver solitária, sofrendo e com uma vida destruída nos sentimentos, no casamento. E não tem coisa que mais destrua, que mais arrepende com a pessoa, é um casamento destruído. Mas Jesus veio aqui nesta noite para tratar no teu casamento, no teu matrimônio. Trazer aquele amor, aquele sentimento que você tinha quando casou. Deus está preocupado com o teu casamento. Deus está preocupado com o teu matrimônio. Nesta noite Deus entrou para mudar o teu matrimônio. Por isso Deus teve esse encontro com esta mulher. Eu vou tratar das tuas feridas, mulher. Vai, chama teu marido. Ela diz: não tenho. Ela diz: é porque esse que tem não é teu. Esse é teu amante, tu não tem nem como trazer ele aqui. Eu não sei nem quem era o marido, o homem que ela estava vivendo. Estava amaziada com alguém. Quem sabe até o homem tinha uma esposa, era amante. Mas agora Jesus começa a tratar dela, e ela olha para Jesus. Ela tinha sede dele, ela tinha sede de adorar o Senhor, porque ela diz: Senhor, os meus pais disseram que nós devemos adorar neste monte, e vocês, judeus, dizem que nós temos que adorar lá em Jerusalém.
Neste tempo aqui, o templo já tinha sido destruído, porque eles copiaram o templo, já tinha sido destruído. Estavam no monte mesmo adorando, em Samaria, adorando naquele monte de Gerizim. E o Senhor Jesus olha para ela e diz: olha, mulher, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem para os judeus. Vocês adoram o que não conhecem, mas vem a hora, e é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Quando ele está falando em adoração verdadeira, é porque tem adoração falsa. Ele não está dizendo que o lugar que se deve adorar era em Jerusalém. Ele não está dizendo que o lugar que se deve adorar era no Monte Gerizim, porque ele não estava preocupado com o lugar da adoração, e sim preocupado com o tipo de adorador. Candaramana, quem adora a Deus, adora aqui, adora no monte, adora em casa, adora na igreja, adora na rua, adora no trabalho, adora de noite, adora de dia, adora de madrugada. Deus está preocupado com o tipo de adoração. Que tipo de adoração você está dando para Ele nesta noite? Adore a Ele porque Ele merece. Deus já tem feito coisas na tua vida. Lembra do que Ele já fez na tua vida. Vê se você não encontra aí dentro do teu coração algo para adorar a Ele nesta noite. Eu tenho motivos para adorar o Senhor nesta noite, pelos livramentos que Ele tem me dado, pela família que Ele tem me dado, pela igreja, pelos irmãos. Eu tenho motivo para adorar. Ela tinha desejo, pastor Felipe, de adorar. Ela tinha sede. Ela não perguntou simplesmente por perguntar, pastor Evaldino. Ela perguntou porque ela tinha sede de Deus. E ela olha para Jesus e diz: eu sei que tu é profeta, mas tem uma coisa. Os nossos pais disseram que há de vir. Os judeus estão esperando o Messias, e há de ser que quando Ele vier, Ele nos anunciará todas as coisas. Nós estamos esperando o Messias, e há de ser que quando Ele vier, Ele nos anunciará todas as coisas. Jesus dá uma arrumadinha na roupa, na túnica, dá uma olhadinha para a mulher e diz: deixa eu me apresentar agora. Cantará baixuri, andará manai. Ele não vai vir, Ele já veio. Eu sou maior do que Moisés, eu sou maior do que Abraão. Ele é maior do que Elias, Ele é maior do que Jacó, Ele é maior do que José. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é a estrela da manhã. Ele está aqui, Ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio dos vales, adora Ele. Ele é grande, Ele é maior. Ele está aqui. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, eu sou. Ele se apresenta para uma mulher discriminada, para uma mulher rejeitada. Ele vai ficar em Samaria ao meio-dia, simplesmente para se apresentar e dizer: eu sou o Salvador, eu sou o Senhor. Olha que privilégio. E eu fiquei pensando: Senhor, é muito privilégio para uma mulher só. Porque para os discípulos Ele pergunta: o que o povo diz que eu sou? Aí os discípulos começaram a dizer: Elias. Tu é Elias. Aí um profeta. E aí Jesus olha: e vocês, meus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, afoito, diz: tu és o Filho de Deus vindo dos céus. E Jesus olha para ele e diz: sim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Mas Jesus perguntou. Jesus não disse que era para a mulher não perguntou se Ele era. Ele diz: mulher, eu sou quem tu espera, eu sou teu amado, eu sou desejado, eu falo contigo. É Ele que está falando com você nesta noite. Ele veio se apresentar de uma forma maravilhosa para a tua vida nesta noite, porque Ele quer fazer uma obra na tua vida, na tua história. Glória ao nome do Senhor para sempre. Nesse interim de tempo, e eu acredito que a mulher fica tão emocionada, tão cheia da glória de Deus, que ela larga o cântaro. Nisso os discípulos vêm chegando, e a Bíblia diz que eles se admiraram em ver Jesus conversando com uma mulher assim, com a samaritana. Quando fala aqui admiraram, na verdade eles quase se escandalizaram, mas eles não disseram palavra alguma, porque o que Jesus faz não é para ser questionado, porque quem Jesus escolhe não é para nós ficar questionando. Por que escolheu este, não aquele? Por que escolheu fulano, não escolheu eu nasci na igreja, eu fiz tudo certo. Por que escolheu esta pessoa que veio agora para a igreja, se converteu hoje? Esta mulher estava sendo convertida naquele dia, e Deus já tinha uma história
para eles: vocês não entendem nada ainda. Uma comida tenho para comer, e essa comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Vocês dizem que 4 meses falta para a ceifa. Eis que os campos já estão brancos. Preguem tempo, preguem fora de tempo. Jesus está voltando. Mostre que Ele é salvação. Ele é a fonte da água da vida, que mudou a tua vida e vai mudar a vida daqueles que Ele colocar no teu caminho. Samaritanos rejeitados, mas Jesus tem prazer em pegar quem é rejeitado e fazer uma história para contar. Quando você olha Lucas 10, 25, quando você lê aquela passagem de um homem que descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, a Bíblia diz que ele caiu na mão dos assaltantes, que ele foi roubado, que ele ficou semi-morto, e ali passa um sacerdote e não faz nada por aquele homem. Ali passa um levita semelhantemente, e olha o homem caído, olha o homem destruído, ferido, sem forças para se levantar, semi-morto. Eu acredito que quando aquele homem, porque ele enxergava bem ainda, ele estava enxergando, ele não podia se mover porque ele tinha sido, quem sabe, muito machucado. Quando ele olha para o sacerdote, ele pensa: chegou a minha bênção, o sacerdote vai me levar para o templo, vai curar as minhas feridas. A Bíblia diz: e o sacerdote passou de largo, não teve tempo, não parou para atender e socorrer. Quando ele olha o levita: não, mas o levita trabalha no templo, o levita vai me levar, o levita vai me levantar desse chão, o levita vai mudar a minha vida. E o levita passa também, passa de largo, mas diz que ele olha e de repente vem um bom samaritano. Eu acredito que quando ele olha o samaritano, ele diz: agora acabou para mim, isso aí vai terminar de me esmagar. Surpresa de Deus. Quando aquele samaritano chega, ele levanta, ele cura as feridas, coloca sobre a sua cavalgadura, leva para uma hospedagem e diz: cuida ele até que eu volte, e eu vou te pagar tudo o que tu gastares. Jesus pergunta para aquele doutor da lei: quem é que usou de misericórdia? Ele não queria nem citar o nome samaritano. Foi o terceiro que levou para a hospedaria, e ele diz: tu quer ir para o céu, ele dá a vida eterna, faz igual a ele. Olha o nome do Senhor. Deus pega a pessoa que não é, transforma e manda imitar eles ainda. Olha o que Deus faz na vida dos samaritanos. De repente, Jesus está ali muitas horas sem comer, porque era uma viagem de 70 quilômetros a pé. Não é de carro como hoje, que a gente pega o carro, muitas vezes a gente não vai na igreja. O carro fica lá na garagem e a gente fica em casa, porque Deus já deu um carro maravilhoso. Não precisa ir na igreja tanto orar. Sabe por que às vezes Deus dá alguma coisa e tira? Porque você ama mais a bênção do que o Deus da bênção. Mas eu vim profetizar e Deus me deu uma visão nesta noite, pastora Celeci, de que vai prosperar este campo. Deus me deu uma visão que vai prosperar a igreja de Paropé. Levanta a mão e segura aí a tua bênção. Deus vai ampliar. Firma bem as tuas estacas, porque nesta noite tu transbordará para a direita e para a esquerda, diz o Senhor. Esta igreja vai prosperar. Os infernos já estão amarrados, os anjos de Deus já estão descendo com a vitória para entregar. Tem milagre chegando, tem prosperidade chegando. Ele vai prosperar a igreja de Paropé. Eu estou levando a minha vitória também nesta noite. E quando eles chegam e começam a ouvir as palavras de Jesus, eles ficam maravilhados. E eles de repente, porque Jesus veio fugindo da Judéia, porque chamaram ele de demônio na Judéia. Os judeus chamaram ele de demônio. Diz que Jesus expulsava os demônios pelo poder do príncipe maioral, que era Beelzebul. Imagina, eles não tiveram visão para reconhecer o Filho de Deus. Quem era aquele ali? E de repente os samaritanos olharam para ele, e a Bíblia diz que eles rogaram-lhes dizendo: fica conosco, fica aqui mais um pouquinho. Sabe o que é rogar? É se ajoelhar no chão e se prostrar e pedir: Jesus, nós te queremos. Se os judeus não querem, nós queremos. Você quer ele, pede, ele vai entrar. E a Bíblia diz que ele não aguentou e diz:
inclusive eu vou ficar aqui em Samaria. E a Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias naquele lugar. Jesus ficou imagina, se em poucos minutos ele fez a obra na vida da samaritana, imagina o que ele faz em 2 dias. Se num culto com 1 hora, 1h30, 2 horas, ele faz muito, imagina o que ele vai fazer nessa noite inteira, porque essa palavra, ela vai ter efeito hoje, e ainda amanhã estará fazendo efeito, porque Jesus está nessa palavra, ele mora nessa palavra, a palavra é dele. Glória ao nome do Senhor para sempre. E quando ele vai embora, os samaritanos olham para ele: Jesus, que bom que tu esteve conosco. Toda a cidade se converte, e eles dizem: nós sabemos que tu és o Filho de Deus, que tu és o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Te coloca de pé agora. Eles reconheceram que ele era o Senhor, o Salvador do mundo, que teve o privilégio, eles tiveram o privilégio de receber Jesus nas suas Samaria. E você está tendo o privilégio, irmã, nesta noite, de receber Jesus aí dentro da tua Samaria. A tua Samaria está sendo visitada. Aquele problema que tu chegou com ele aqui, não vai mais levar para casa. Tem gente que vem com problema e volta com problema. Nesta noite Jesus visitou a Samaria. O teu problema já está solucionado, o teu milagre já chegou, a tua vitória já está aqui. Deus está me mostrando uma mesa preparada. Tem um banquete muito especial aqui nesta noite. Quem é o primeiro a vir pegar a bênção nesta noite? Candarabachura, maná. Quem é o primeiro irmão que vai vir querer pegar o milagre? Porque tem uma mesa preparada. Eu quero fazer um convite para todos aqueles que ainda não são evangélicos, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Se nesta noite tem alguém que queira aceitar esse Deus, o Deus que transformou a vida de uma mulher samaritana, desprezada, odiada, rejeitada, e fez ser alguém para marcar a história, e essa história ser contada aqui nesta noite. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levanta a mão assim. Jesus é maravilhoso, Ele quer transformar a tua vida. Não importa como você chegou aqui, o importante é a partir de hoje, o que Deus vai fazer na tua vida e na tua história. Quem precisa de uma oração, que está enfermo, que está doente e precisa de uma oração, Pastor Flávio vai estar orando para abençoar a tua vida. Irmãos, esse lugar está preparado para Deus fazer milagre. Esse lugar está preparado para Deus fazer um milagre na tua vida. Se você não precisa de um milagre, então vem para agradecer o milagre que Ele já fez por ti. Eu peço que os obreiros se coloquem aqui na frente para estar orando pelo povo e abençoando. Os anjos do Senhor estão aqui com presente, bandeja na mão, entregando presente, milagre, vitória. A mãe do João Pedro, Deus está abrindo uma grande porta para você nesta noite. Está chegando um presente maior do que tu estava esperando ou imaginando. Deus tem mais para a tua vida, diz o Senhor. Andarabachuri canta labaxanda da manaia. Andarabachuri anteleviaçuri canta la manaia. Pastora Celeci, Deus está trazendo muita bênção nas tuas mãos por causa das tuas orações. Muitas vitórias que estão chegando é por causa das tuas lágrimas. Deus ouviu a tua oração, Deus viu as tuas lágrimas, Deus enviou um livramento por causa delas. Xandarabacantaramanaya está agora servindo Andarabacantaramanaya com o melhor desta terra, diz o Senhor. Levanta a mão e adora o nome dele. Paulo, Jesus entrou na Samaria hoje. Hoje Ele vai mudar a história. Tu não vai voltar pedindo mais água desse poço, porque a fonte já entrou com providência, diz o Senhor. Levanta a mão e adora o nome dele. Pastor Flávio vai estar orando. Glória a Deus. A igreja, levante as mãos para cá nesse momento. A presença de Deus é real aqui, aleluia. Alguém precisa de um milagre na sua casa, alguém precisa de um milagre na sua família. Saia do seu lugar correndo e venha diante do altar do Senhor. Deus vai entrar lá na tua família, Deus vai entrar lá na tua casa, aleluia. Quem sabe alguém lá na tua casa precisa de Jesus. Venha, venha depressa, a porta está aberta, Jesus está chegando para o milagre. Ainda
ainda. Aleluia, oh glória. A porta está aberta, venha para Jesus. Venha receber Jesus. Venha reconciliar com Jesus aqui. Talvez você esteja parado na tua caminhada. Venha diante do altar, aleluia. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu vou pedir que as irmãs que estão aqui no altar pegue a mão da sua companheira, levante a mão dela para cima agora enquanto nós vamos orar, e vocês vão ministrar sobre as vidas que estão diante do altar agora. Nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença maravilhosa, nós estamos em oração. Diante do teu altar estão estas vidas, Senhor, que após receber a tua palavra, vem demonstrando, Senhor, aleluia, a sua fé, trazendo a sua necessidade diante do altar do Senhor. Pai querido, quando os seus olhos olham para esta vida que está diante do altar, o Senhor enxerga qual é a real necessidade, aleluia, aquilo que esta pessoa precisa receber. Pai eterno, pelo poderoso e santo nome de Jesus, nós oramos agora e determinamos sobre estas vidas um milagre, porque eu creio, Senhor, aleluia, que as tuas mãos estão estendidas sobre esta igreja, sobre estas vidas, para abençoar, para repreender o mal, para desfazer toda obra maligna. Pai eterno, pelo poderoso nome de Jesus, nós determinamos agora, esta palavra foi pregada e uma fonte começa a jorrar no coração desta vida necessitada, uma fonte começa a jorrar agora. Oh Espírito Santo, libera o teu poder, libera a tua unção, libera o teu milagre agora. Onde houver uma vida necessitada, seja alcançada pelo poder do teu milagre, em nome de Jesus de Nazaré. Receba agora, receba na tua vida, receba na tua casa, receba na tua família o teu milagre aqui esta noite. É pelo poder que há no nome de Jesus. Todo principado, toda potestade, todas as forças espirituais da maldade, todos os espíritos dominadores caiam por terra agora, em nome de Jesus. O enfermo seja curado, aquele que já não tem mais força seja renovado agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós determinamos o milagre, a vitória, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, receba o teu milagre aí agora. Abraça a pessoa que está ao seu lado aí agora, em nome de Jesus. A unção está aqui. Ele está fazendo. 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 Olha aí o milagre na tua vida. Olha aí o milagre na tua vida. Aleluia. A tua família é restaurada. Eu não sei o que você está passando, A tua casa é restaurada. mas eu conheço Deus que tudo sabe, tudo vê. O teu pecado é perdoado hoje
chegou na tua vida. E para a pessoa que está ao seu lado, diga: a vitória chegou na tua vida. A vitória chegou